E eu quero falar um pouquinho com você agora sobre o design inteligente. Este conceito argumenta que a criação é complexa ao extremo para ser obra do acaso. É impossível. Quando você contempla a criação, você percebe, isto não pode ser obra do acaso. Existe uma harmonia incompreensível, uma lei, ou seja, uma ordem que Deus criou, tão perfeita e complexa, que não poderia ser fruto de coincidência. Por exemplo, desde o minúsculo átomo, o DNA, as gigantescas galáxias, o que se percebe é que existe um planejamento e critérios perfeitos e detalhados. Por exemplo, pense na Terra em relação ao Sol. O nosso planeta está numa distância perfeita em relação ao Sol. Se fosse um pouquinho mais perto, coisa de 1 grau, não teria vida aqui. Seria muito quente. E se estivesse mais longe, também não existiria vida. Pense, por exemplo, em seus olhos. Será que foram obras do acaso? Os seus olhos são mais refinados que qualquer telescópio que o homem já pôde construir. Nada se compara aos seus olhos. Ele capta as imagens. O cristalino que Deus deixou age com foco variável, sem você perceber. É automático, você olha algo, você dá mais atenção para um objeto, depois você tira a atenção daquele objeto, olha para outro objeto e você faz isso de maneira automática. É simultâneo você olhar coisas ao mesmo tempo, você faz isso de maneira instantânea. A entrada de luz também é assim, é instantânea. Será que isto é fruto da evolução? Esta obra-prima necessita de uma assinatura. Pense, por exemplo, em uma mulher que, quando fica grávida, o corpo dela se prepara para amamentar. Quem disse para os seios de uma mulher que ela necessitará dar o leite para o filho que virá? Será que isto é obra do acaso? Ou Deus criou tudo perfeito? Pense em sua língua. Deus a criou para que você possa sentir sabores. Existem divisões na sua língua para você sentir sabores. Então a gente percebe que Deus não somente criou, Ele criou como um pai que ama, como alguém que deseja que o filho tenha o melhor. Ele nos criou para termos relacionamento. Uma outra pergunta que eu faço: de onde vem a linguagem? Eu sou da área de educação. Eu tive uma matéria chamada Linguagem entre os Povos. E nós temos ali os linguistas. E é interessante que os linguistas defendem que a linguagem, o nosso falar aqui, tá? Ela demanda aprendizagem. E aí a gente pergunta assim: quem ensinou Adão a falar? Quem ensinou Adão a falar? Lá em Gênesis a gente aprende que Deus conversava com Adão. Deus ensinou Adão a falar. E a gente pensa assim: será que a estrutura da criação é resultado de coincidências e mutações sem qualquer planejamento? Logicamente que não. Existe um design inteligente, alguém que desenhou. Existe alguém que projetou. Existe um engenheiro, um arquiteto por trás, para que as coisas possam ser perfeitas da maneira que são perfeitas. Romanos capítulo 1, versículo 20, nos diz assim: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Entenda o texto, olha como ele cristaliza o nosso entendimento
sobre a boa mão dele. Ele está dizendo assim, ó, as qualidades de Deus, elas são invisíveis. Não dá para a gente ver a qualidade de Deus. O texto diz, elas são invisíveis. Mas também diz assim, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. A gente poderia perguntar, mas peraí, Senhor, não está dizendo que as qualidades de Deus, as suas qualidades, Senhor, elas são invisíveis? Mas como agora diz que elas podem ser vistas claramente? Aí tem um ponto e vai haver uma explicação. Os seres humanos, você, eu, podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. O que o texto está dizendo é assim, nós olhamos para a natureza, olhamos para a criação. Pense no teu corpo, na perfeição do teu corpo. Obra do acaso? Se aprofunde sobre isso. Tem muita coisa que você pode aprender e isto fortalecerá a tua vida espiritual. Sabe, pastor, porque quanto mais nós aprendemos sobre a pessoa de Deus, mais nós nos tornamos dependentes e cremos na palavra dele. E o último argumento que eu quero tratar nesta noite